Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 22º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde irei continuar a apresentar, como sempre, 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. Mas hoje o vídeo vai ser um bocadinho mais longo porque eu tenho que fazer aqui uma introdução e dar aqui umas explicações. Isto porquê? Porque eu vou fazer uma alteração ao alinhamento do canal. Portanto, eu costumo apresentar 4 álbuns em vinil e um em CD. E nos vídeos anteriores eu ensinei já várias vezes que o vinil era a minha grande paixão, de há uns anos para cá, e CD eu via muito pouco. Mas o que é curioso é que, assim, neste último mês as coisas mudaram um bocadinho. Isto porquê? Porque o meu amigo Miguel Monteiro, portanto, eu já falei aqui nele, ele também é inscrito no canal, foi um dos primeiros inscritos no canal, uma história bastante curiosa, e ele tem uma loja de hi-fi vintage em Santa Maria da Feira, a Von Audio, já falei aqui nela, e já lhe comprei 2 equipamentos, e o último deles há relativamente pouco tempo. E começamos a travar uma boa amizade e vamos falando bastante de música, até porque, assim, amigos que eu tenha que gostem tanto de música como eu é muito difícil mesmo. Portanto, é muito difícil hoje em dia, é difícil encontrar, assim, pessoas que partilhem o gosto pela música, pelo menos como eu tenho, ou pelo menos que se aproximem. Portanto, e ele partilha esse gosto pela música, tanto pela música como por hi-fi, que é também outra grande paixão minha. E, portanto, então comprei-lhe um giradiscos, é o melhor giradiscos que eu tenho neste momento, estou bastante satisfeito com ele, mas neste último mês, em conversas que temos tido, portanto, eu fui-me apercebendo que ele vivia perfeitamente com o vinil, mas também com o CD. Portanto, ele tem uma coleção, não tem uma coleção tão grande como a minha, mas tem uma coleção também já razoável, e ouve tanto vinil como CD. E tem-me incentivado, em função da coleção que eu tenho de CDs, já disse, rondará os 4.000, tem-me incentivado a voltar ao CD. E já falei nisto há 2 ou 3 vídeos atrás. Reestruturei a minha coleção de CDs, porque estava completamente perdido, estava completamente ao abandono, não tinha organização nenhuma, e demorou muito tempo a organizar, mas reestruturei, dividi em 3 salas. E comecei a ouvir neste último mês novamente CDs com mais frequência. E tenho gostado, portanto. E tenho gostado, a minha preferência continua a ser o vinil, mas também agora estou a voltar a ouvir CDs, até porque tenho uma coleção que justifica isso, voltar a ouvir CDs, não faz sentido estar parado. Mas hoje fui a gota d'água, portanto. Eu divulgo o canal em 2 grupos no Facebook. Um deles é um grupo brasileiro, que é o Tiozão de Vinil, tem muitos inscritos, e o outro é um grupo português, que é a Confraria do Vinil. Portanto, como o nome indica, é só vinil. E hoje vi lá uma postagem de um rapaz a dizer que estava... Portanto, hoje fazia um mês que não comprava música de qualquer tipo. E é uma pessoa que frequentemente fazia postagens lá das aquisições que fazia, portanto estava tão contente hoje porque fazia um mês que não comprava vinil. Portanto, ele considerava-se um viciado em música. E houve uma pessoa que respondeu, que também foi dos primeiros inscritos no canal e, curiosamente, costuma até comentar aqui os vídeos, que é o Pedro Farinha, e achei curioso o que ele disse, que ele, portanto, entre os últimos 15 anos e 8 anos, portanto, de 2006 a 2013, ele comprava basicamente só vinis. E estamos a falar de 2006, estamos a falar, eu não diria que o vinil estivesse morto, mas pouca gente comprava vinil nessa altura. O revivalismo do vinil é muito mais recente.
Ele a partir de 2013, ou seja, dos últimos 8 anos para cá, abandonou um bocadinho o vinil por causa dos preços proibitivos que o vinil estava a começar a ter e que tem se intensificado, nomeadamente nestes últimos 2 anos. Eu vejo por mim, há 5, 6 anos, comprava vinis novos na FNAC a 4 euros, 4, 5 euros, e hoje em dia isso é todo impossível. Portanto, ele voltou ao CD, e ele disse uma coisa curiosa: hoje, quando se compra vinil, parece que se está a comprar ouro. Portanto, e então, aquilo para mim foi o clique definitivo para fazer aqui uma alteração no alinhamento do canal. Portanto, eu disse, tenho que dar um bocadinho mais ênfase também aqui aos CDs. Portanto, não neste vídeo, mas a partir do próximo vídeo, irei apresentar nesta primeira fase, será assim, depois vamos ver se inverte, mas passarão a 3 álbuns em vinil e 2 em CD, até porque a minha coleção de CDs, como disse, justifica, tenho muito mais, mas muito mais, é quase o quádruplo da coleção de vinis. Portanto, 3 álbuns em vinil e 2 em CD. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje, até nisso o vídeo é diferente hoje, porquê? Porque é uma dupla recomendação. Primeira recomendação de hoje, os Pink Floyd, isto acaba por ser os 2 primeiros álbuns. Portanto, isto chama-se A Nice Pair, que engloba os 2 primeiros álbuns dos Pink Floyd. Portanto, o primeiro, que é o The Piper at the Gates of Dawn. Portanto, isto é um vinil que trazia 2 dentro. Portanto, é uma edição que saiu ali, penso que em 72 a 73, que englobava os 2 primeiros álbuns dos Pink Floyd. O primeiro, que é de 1967, e o segundo, que é do ano seguinte, portanto, 1968. O primeiro, The Piper at the Gates of Dawn, e o segundo, A Saucer Full of Secrets. E então aproveitei que, portanto, chegou-me esta semana, aproveitei e lanço os 2, como vieram os 2 juntos. Teoricamente isto seria um álbum, mas isto não é um álbum, isto são os 2 primeiros álbuns dos Pink Floyd, numa só embalagem, que chamaram A Nice Pair. Portanto, o primeiro álbum, que é um álbum diferente, o álbum de estreia dos Pink Floyd, é claramente, isto é rock psicadélico puro. E não englobava ainda na formação o David Gilmour, está bem? O vocalista a tempo inteiro, e o guitarrista era o Syd Barrett. A crítica foi muito boa, francamente boa. Ele chegou a número 6 no Reino Unido. Nos Estados Unidos não teve tanto sucesso. A melhor classificação que conseguiu foi o lugar número 131. E aqui, basicamente, os Pink Floyd era o Syd Barrett nos vocais e nas guitarras, o Roger Waters no baixo, o Richard Wright nos teclados e o Nick Mason na bateria. E é um álbum muito diferente e francamente bom. O segundo, o Saucer Full of Secrets, aqui já entrou o David Gilmour. Eles mudaram também um bocadinho o estilo musical, porque o Syd Barrett, a saúde mental dele já se estava a deteriorar. E este álbum teve se calhar um bocadinho mais de sucesso nas vendas, mas a crítica não foi tão boa. Ele chegou a número 9 no Reino Unido e a número 158 nos Estados Unidos, mas só em 2019, numa reedição que teve. E aqui é um álbum curioso, porque todos os membros contribuíram para os vocais, está bem? A crítica, como já disse, não foi tão boa. E foi quando entrou o David Gilmour, no fundo, para ajudar um bocadinho a banda, porque o Syd Barrett já estava a ficar maluquinho da cabeça, e depois até acabou por sair da banda. Mas isto são os 2 primeiros álbuns dos Pink Floyd, e Pink Floyd dispensa apresentações, portanto. O primeiro, o The Piper at the Gates of Dawn,
e o segundo, A Saucer Full of Secrets. Um de 67 e o outro de 68, logo de seguida. A segunda recomendação de hoje, esta é daquelas que para mim dispensa apresentações, porque é a minha banda de eleição. Portanto, e mais uma vez trago aqui um álbum deles. A segunda recomendação de hoje, sem surpresas, os The Cure, com o seu álbum de 2000, Blood Flowers. E este álbum diz muito, porque eu gosto muito dele. É um álbum que divide muito a crítica, porque a crítica foi mesmo muito dividida. Portanto, houve gente a dizer muito bem, houve gente a dizer muito mal, mas é um álbum que eu gosto especialmente muito mesmo, mas muito mesmo. E esta minha ideia, portanto, eu já o tinha em CD e o vinil comprei no início deste ano, tanto é que isto foi uma edição limitada, exclusiva da Record Store Day de 2020. Isto é um picture disc, ou seja, é um álbum lindíssimo mesmo. De um lado e do outro, aqui com a cara do vocalista do Robert Smith. É um álbum que eu gosto muito. Na minha preferência relativamente aos álbuns dos Cure, este é o terceiro. E provavelmente isso acaba por ser uma surpresa, porque não vejo muita gente a dizer grandes maravilhas do álbum, mas atenção, o Robert Smith, portanto, o vocalista, em 2004, numa entrevista à revista Rolling Stone, disse que este era o álbum favorito dele da carreira toda dos The Cure, portanto, até 2004. Eles depois disso lançaram 2 álbuns e duvido que ele os considere melhores, qualquer um deles melhor do que este. Eu gosto bastante, comprei-o logo na altura em CD, mas é um álbum que divide muito as críticas e faz parte de uma trilogia. Porquê? Porque ele, teoricamente, faz parte de uma trilogia com o Pornography, o Disintegration, que é o álbum da minha vida, é o meu álbum favorito dos The Cure, depois o segundo é o Wish, e depois é este. Portanto, este faz parte de uma trilogia com o Pornography, com o Disintegration e com este, portanto, com o The Blood Flowers. Tanto é que saiu um álbum, um DVD, um espetáculo ao vivo que se chama mesmo Trilogy, em que eles tocam exatamente os 3 álbuns. Aqui na altura dizia-se que este até podia ser o último álbum dos The Cure. Felizmente não foi verdade. Portanto, especulou-se muitas vezes que o Robert Smith iria acabar com os The Cure, mas felizmente não foi verdade. E ainda o estive a ouvir hoje. Tem aqui grandes que eu adoro. E este álbum se calhar passou um bocadinho despercebido. Porquê? Porque ele não teve singles. Este álbum, os The Cure optaram por não ter singles. Houve alguns países em que foi lançado um single, mas não foi uma coisa oficial, nomeadamente o Maybe Someday. Mas tem grandes músicas, eu estive a ouvi-lo hoje, adoro este álbum. Out of This World, Where the Birds Always Sing, Maybe Someday, The Last Day of Summer, Blood Flowers. E é um álbum que eu adoro. Portanto, segunda recomendação de hoje, os The Cure, com um álbum aqui lindíssimo, um picture disc lindíssimo, ainda por cima edição limitada, Blood Flowers. A terceira recomendação de hoje é de uma banda que eu posso dizer que aprecio, não posso dizer que adoro, mas é uma banda que eu aprecio, nomeadamente aqui este primeiro álbum. É o único que eu tenho deles em vinil, tenho depois disso já há alguns, uns 4 ou 5 em CD, mas em vinil só tenho este, portanto. Segunda recomendação de hoje, os Arcade Fire com o seu Funeral, álbum de 2004. Este é o álbum de estreia dos Arcade Fire. Portanto, os Arcade Fire são canadianos e isto é claramente um álbum de indie rock. Daqui saíram 5 singles
e foi um álbum que teve logo muito sucesso. Portanto, ele chegou para o álbum de estreia, teve muito sucesso. Ele chegou a lugar número 33 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 123 nos Estados Unidos. Este álbum tem uma coisa curiosa, que é uma particularidade. Portanto, na lista que eu costumo mencionar da Rolling Stone, dos 500 melhores álbuns de sempre, portanto, a lista mais atual, que fez um ano há relativamente pouco tempo, ele está portanto, no último lugar. Ele é o disco número 500. Portanto, ele finaliza essa lista, mas é de louvar que esteja lá. Portanto, estamos a falar dos 500 melhores álbuns de sempre. Mas atenção, isto para a revista Rolling Stone, porque, por exemplo, para a revista New Musical Express, que eu também gosto bastante, ele está na posição número 13 dos 500 melhores álbuns de sempre. A crítica foi fantástica logo. Foi logo fantástica. Ele teve nota máxima em muitas revistas da especialidade. E este lá está. Uma das coisas que eu aprendi com o meu amigo Miguel Monteiro foi que ele, por exemplo, não tem nenhum álbum repetido, ou seja, não tem um álbum em CD e tem-no repetido em vinil. E eu não sou assim. Portanto, há muitos álbuns que eu tenho em CD e depois tenho em vinil, e ele evita isso. Ele é uma pessoa muito audiófila e tenho aprendido muito com ele, nomeadamente neste último mês. E tenho percebido que o que ele faz está correto. Portanto, ele tenta ter em vinil os álbuns que foram gravados especialmente para vinil e tenta ter em CD os álbuns que foram gravados especialmente para CD. E se calhar este Funeral, este álbum de estreia dos Arcade Fire, não fazia sentido eu ter em vinil porque eu tinha em CD. E de facto eu não noto que ele me soa melhor em vinil do que em CD, porque este álbum é de 2004, na altura ele foi gravado especialmente para CD, mas este por acaso até nem foi dos vinis, eu comprei o novo, mas nem foi dos mais caros que eu comprei, portanto não tenho grande arrependimento de eu ter em vinil, mas a partir de agora irei ter mais atenção a isso, e acredito que tenho aprendido muito neste último mês com ele. Portanto, por exemplo, há um álbum que ele tinha em vinil, que eu já o trouxe aqui, é uma referência, aliás, e vou falar já num familiar dele, a próxima recomendação vai ser um familiar dele, nomeadamente o pai. Portanto, o Jeff Buckley, o Grace, o único álbum gravado em vida pelo Jeff Buckley, ele tinha-o em vinil e vendeu, porque já o tinha em CD e achava que não fazia sentido ter em vinil. Aquele álbum foi gravado especialmente na era do CD, portanto, e não fazia sentido ter em vinil. Embora esse álbum eu não tenha arrependimento nenhum também de o ter em vinil, porque é um álbum fabuloso. Portanto, eu acho que irei, a partir de agora, ter mais cuidado nas compras que faço, nomeadamente os vinis mais recentes, mas há álbuns que eu não vou abdicar, se eu tiver o CD, de não os comprar em vinil. Se forem álbuns que sejam realmente excelentes e álbuns que valem a pena. E, por exemplo, o Grace do Jeff Buckley é claramente um álbum que eu acho que vale a pena ter em CD, vale a pena ter em vinil, e se houvesse em cassete, vale a pena ter em cassete, porque é um álbum fabuloso. Estes Arcade Fire claramente não é daqueles álbuns que eu posso dizer, epá, isto soa muito melhor em vinil. Não, claramente não. Portanto, a partir de agora irei ter mais cuidado com isso, mas há álbuns que eu não vou abdicar de ter o vinil por já ter o CD. A quarta recomendação de hoje, como já disse, é de um familiar de Jeff Buckley, o pai, o Tim Buckley. Portanto, quarta recomendação de hoje, o Tim Buckley com o seu álbum de estreia chamado Tim Buckley. Este álbum é de 1966, portanto saiu mais ou menos na altura, pouco antes dos Pink Floyd. E como já disse, é o álbum de estreia dele. É um álbum de folk rock e de folk psicadélico. Daqui saíram 2 singles e é um álbum que vale mesmo a pena. Eu acho que fala-se muito pouco no Tim Buckley também, porque ele
morreu relativamente cedo, curiosamente morreu com a mesma idade que o filho, morreram os dois com 28 anos. O pai morreu devido a uma overdose de drogas, o filho morreu afogado, mas morreram os dois com 28 anos. O pai tem uma discografia muito mais extensa, portanto ele tem 9 álbuns de estúdio, e o Jeff Buckley álbuns de estúdio só tem um. Portanto, tem um segundo álbum de estúdio que foi póstumo, portanto, já foi lançado depois já da morte dele. Mas o Tim Buckley, o pai, tem uma discografia muito mais extensa. São 9 álbuns. Dos 9 álbuns, este é o primeiro que eu tenho em vinil, portanto, este álbum de estreia, o Tim Buckley. Mas tenho, dos 9 álbuns, tenho 5 em CD. Tenho 5 em CD. E se tiver mais em CD, serão mais 2, porque os 2 últimos álbuns dele já são a roçar o fraco mesmo. Portanto, a carreira do Tim Buckley nos últimos anos de vida, devido aos problemas de droga, degradou-se muito mesmo. Os últimos álbuns dele são a roçar o fraco mesmo. Portanto, não recomendo mesmo. Mas já tenho 5. Dos 9, talvez juntarei mais 2 e será certamente em CD, a menos que me apareça um vinil Mas por norma os vinis do Tim Buckley são caros. São caros. E por isso é que este foi o primeiro que comprei do Tim Buckley, porque os vinis do Tim Buckley são muito caros. Portanto, duvido que consiga arranjar em vinil a preços razoáveis. Está bem? Portanto, quarta recomendação de hoje, o Tim Buckley com o seu álbum de estreia, um grande disco mesmo, estreou-se logo em grande, um álbum homónimo, portanto, chamado Tim Buckley. E a quinta e última recomendação de hoje, a tal que eu trago em CD, isto também é uma coisa surreal, porque isto é assim. Este era um álbum que, se me dissessem se calhar há meio ano atrás, que eu iria apresentar, ou quando iniciei o canal, que iria apresentar um álbum deste tipo, eu dizia que as pessoas deviam estar tolas da cabeça. Mas a realidade é que eu vou trazer aqui e trago com muito orgulho. Portanto, este é um dos álbuns que eu mais ouço atualmente. Mas claramente. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, disco brasileiro, Renato Russo, com o seu Equilíbrio Distante. Isto é um álbum, isto é mesmo surreal. Eu tenho que contar um bocadinho a história, porque é que este álbum me chegou a mim. Portanto, outra pessoa, outro amigo que eu tenho, que gosta bastante de música, é um amigo brasileiro, que já o conheço há alguns anos, já o conheço há mais de 7 anos, mas de outra área, portanto, até nomeadamente o basquete da NBA. E nos últimos 3 anos, há 3 anos para cá, temos travado uma boa amizade e falamos, é daqueles amigos com quem eu falo diariamente. Mas agora falamos praticamente só de música. E eu já falei aqui, ele também comenta os meus vídeos no canal, costuma comentar sempre, que é o Mário Pelicano, e eu vou-lhe dando dicas. Temos muitas coisas em comum, há coisas que eu gosto, há outras coisas que ele não gosta, mas há muita coisa que temos em comum. Portanto, eu também aprecio bastante os conselhos que ele me dá, ele aprecia os conselhos que eu lhe dou. Fui eu que o incitei a gostar de Fleetwood Mac, ele hoje é um grande fã dos Fleetwood Mac, e ele tem-me incitado em alguns grupos e artistas brasileiros, e eu tenho descoberto coisas bastante interessantes, nomeadamente na música brasileira. Porque a música brasileira basicamente era Tom Jobim, Caetano Veloso, alguma coisa de Chico, e eu tenho aprendido muito com ele nestes últimos 3 anos. Tenho descoberto coisas fantásticas mesmo, mas fantásticas. E ele tem, pronto, eu já mencionei quando apresentei aqui no vídeo o álbum do Legião Urbana. Portanto, aqui o Renato Russo era o vocalista dos Legião Urbana, e apresentei já num dos vídeos as 4 estações dos Legião Urbana.
E foi ele que me incitou a gostar de Legião Urbana. Custou-me. Eu não vou mentir, custou-me, porque eu também comecei mal. Portanto, ele aconselhou-me a Legião Urbana, eu fui comprar um álbum de Legião Urbana, mas comecei por o álbum errado. Comecei por um álbum acústico ao vivo e não é grande coisa. Não é grande coisa. E desanimei um bocadinho com a Legião Urbana, só que ele é muito insistente. Ele ia-me mandando sempre links de Legião Urbana e dei uma nova oportunidade. Foi quando comprei as 4 estações, comprei uma coletânea. Entretanto, comprei um álbum ao vivo e comecei a gostar bastante da Legião Urbana. E ele foi-me sempre falando aqui do Renato Russo a solo. E dizia-me que havia um álbum italiano muito bom. E estava-me sempre a dizer, esse álbum italiano é muito bom, muito bom, muito bom. E o primeiro, este é o segundo álbum a solo do Renato Russo. O primeiro também é muito bom, também com covers de outros artistas. Este também é com covers. E eu aproveitei e vi no Discogs, num vendedor onde costumava comprar, e tinha os dois, estavam baratos. Assim, manda vir. E comprei. Quando isto me chegou, eu olhei para isto, começo a ver, isto é italiano, eu já sabia que eram músicas italianas, mas isto eu conheço aqui algumas músicas. Quando fui a ver, isto são músicas da Laura Pausini. Disse, que grande banhada que eu apanhei aqui. Por engano, este álbum é fabuloso, mas fabuloso mesmo. Este álbum aqui, provavelmente, se calhar, eu tenho há pouco mais de um mês, é dos álbuns que eu mais ouvi, claramente, nos últimos 10 anos. Eu, por exemplo, hoje ouvi-o já 2 vezes, há dias que eu ouço 4 vezes. Isto é surreal, mas é verdade, portanto, é fabuloso mesmo. Isto tem aqui músicas, tem 4 músicas da Laura Pausini, outras são de outros artistas, mas tem coisas aqui fabulosas. A Gente, que é da Laura Pausini, Strano Amor é da Laura Pausini, e tem aqui uma música que eu só me lembro de ouvir tanto uma música, acho que a última vez foi em 93, com Ao Minuto de Ti do Miquel Arentes, que eu adorava aquilo e punha no CD, repeat, e ouvia aquilo 10, 15 vezes seguidas. Portanto, que é Evento del Cor. Esta não é da Laura Pausini. Esta música é fabulosa. Eu não sou pessoa que gosta, há pessoas que são apreciadores de música e que cantam ou são das músicas. Eu não sou assim. Mas esta só me dá vontade de cantar quando o Renato Russo a canta, portanto. E ouço, esta música é fabulosa mesmo. La Solitudine, que é da Laura Pausini, não é? La Forza della Vita, Due, La Vita è Adesso. Portanto, isto é uma coisa surreal, porque se me dissessem há meses atrás que eu iria estar apaixonado, não tem outra palavra, estou apaixonado aqui por este álbum italiano, Renato Russo, Equilíbrio Distante. Portanto, este álbum é de 95 e é o segundo álbum a solo do Renato Russo. O primeiro, já agora aproveito para mostrar, é este aqui, chama-se The Stonewall Celebration Concert. Isto não é um álbum ao vivo, é um álbum de covers, mas inclusive tem uma cover, Clouds of Sand, que é um dos meus artistas favoritos. Já mencionei aqui várias vezes nele, que é o Nick Drake. Aliás, o Nick Drake é uma das inspirações do Renato Russo. O Renato Russo, este álbum saiu em 95, ele morreu em 96. Aliás, fez a semana passada 25 anos que ele faleceu. E ele, nesta altura, estava numa depressão profunda, mesmo uma depressão profunda, e ele acabou por falecer no ano a seguir, menos de um ano depois deste álbum ter sido lançado. Morreu com SIDA, mas ele entregou-se mesmo completamente à morte. Estava com SIDA e ele morreu com 45 quilos, portanto, ele perdeu a força de viver completamente. Portanto, mas este álbum aqui parece uma coisa surreal, mas é um álbum que eu adoro. Eu não sou muito fã de versões, mas este aqui é fabuloso. Renato Russo com o seu Equilíbrio Distante, álbum italiano.
de versões de outros artistas, 4 delas da Laura Pausini. Aliás, é uma coisa curiosa porque a Laura Pausini depois ganhou alguma notoriedade no Brasil com o lance, depois das pessoas conhecerem aqui o álbum do Renato Russo. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo, já com 3 álbuns em vinil e 2 em CD. Vou fazer isso a partir de agora, até porque acho que tem toda a lógica. Eu, a partir de agora, nestes últimos tempos, tenho dividido a minha atenção 50% vinil, 50% em CD. Não desisti do vinil, longe disso, mas estou a dar também uma nova oportunidade, um revivalismo aqui à minha coleção de CDs. E vejo, porque, como disse, um dos grupos onde divulgo aqui o canal é o Tiozão do Vinil, que tem milhares e milhares de inscritos, e o fundador do grupo, que é o Rodrigo Nogueira, é conhecido pelo Tiozão do Vinil. Ele é uma pessoa que tem uma coleção já bastante extensa, também de música, e tanto ouve vinil como CDs. Portanto, eu admirava isso nele. Ele tanto ouve vinis como CDs. Portanto, há outra pessoa lá, também é meu amigo, iniciou um canal no YouTube também de música pouco tempo depois de mim, que é o Carlos Gobato, e ele o canal dele, ele só tem álbuns em CD. Portanto, não há problema nenhum em começar a trazer para aqui mais CDs. E o Tiozão do Vinil, para ele tanto compra CDs como compra vinil. Portanto, é preciso saber conviver com os dois formatos, está bem? Portanto, vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.